Olá, sejam bem-vindos ao Mais ITcast. Eu sou a Jéssica e estou aqui com o Guilherme da Silva, que é arquiteto de soluções na Mais IT Solutions. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Olá, Jéssica. Boa tarde. Bom, hoje nosso tema será serviços gerenciados de TI. Vamos esclarecer dúvidas e, ao final, se você quiser deixar alguma dúvida aqui que não foi esclarecida, fique à vontade para visitar a descrição do vídeo e entrar em contato com a Mais IT. Guilherme, para quem está aqui e está ouvindo a palavra serviços gerenciados de TI, o termo serviços gerenciados de TI pela primeira vez, você poderia explicar o que seria serviços gerenciados de TI? Legal, isso é uma ótima pergunta porque tem muitos clientes que não sabem o que é serviço gerenciado de TI. Na verdade, tem cliente que ele tem um serviço de TI na empresa dele e ele não tem a menor ideia que esse tipo de serviço existe. Então, antes da gente falar sobre o serviço gerenciado de TI, vamos falar um pouquinho sobre como era até um tempo atrás o modelo de TI. Qual que era o modelo de TI? Você imagina um técnico lá no escritório ou na sala dele, caso a sua empresa tenha um departamento de TI, e esse técnico ele fica lá só esperando aparecer um problema. Um computador não funcionar, a internet cair, normalmente é isso que acontece. Então, o técnico, ele trabalhava dessa forma, de uma maneira reativa. Então, ele precisava que um problema acontecesse para que ele tomasse alguma ação, né? Então, esse é o modelo que o pessoal chama de break fix, que é aquele, estou consertando porque está quebrando, né? Ou estou trabalhando porque está dando algum problema. Se não tiver nenhum problema, não trabalho. Esse era o modelo, e ainda é o modelo, de muitas empresas de tecnologia que dão suporte. Mas o serviço gerenciado de TI, ele tem uma outra visão. Ele tem a visão de evitar que problemas aconteçam. Então, se por um lado nós temos um modelo de suporte aonde eu preciso que problemas aconteçam para eu poder trabalhar, no modelo de serviços gerenciados de TI, nós estamos no outro lado da história. O que acontece? 90% do tempo, a estratégia é voltada para que problemas não aconteçam. Então, essa é a diferença básica. Então, enquanto um está trabalhando para resolver problemas, o serviço gerenciado de TI está trabalhando para que problemas não ocorram. E se ocorrer, porque ocorrem, o impacto na empresa seja o menor possível. Certo. Bom, todas as empresas elas precisam ajustar as suas estratégias quando se trata de tecnologia. No caso, os serviços gerenciados de TI, eles contribuem para as estratégias das empresas e de que forma? Sim, com o passar do tempo, a empresa foi dependendo cada vez mais de tecnologia. E cada vez que a empresa depende mais de tecnologia, menos tempo de hora útil ela pode ficar sem esse serviço. Então, quanto mais a empresa depende de internet, menos tempo ela pode ficar sem internet. Quanto mais tempo ela depende de e-mail, menos tempo ela tem que ficar de e-mail. Então, sem e-mail. Então, conforme o tempo passou, a dependência de tecnologia aumentou muito. Os arquivos estão todos digitalizados, os pedidos estão todos em sistemas, toda a tua parte fiscal, notas fiscais, vendas, boleto, o teu financeiro está todo digitalizado. Então, agora a empresa depende muito de tecnologia. E uma frase muito importante que um empresário de uma grande empresa falou para mim. Nós estávamos numa reunião e ele falou assim para mim, aqui, se eu ficar sem funcionário, a gente contrata mais funcionários. Se eu ficar sem dinheiro, eu busco dinheiro no banco. Se eu ficar sem equipamento, eu ligo na fábrica e peço mais. Agora, se eu fico sem computador, se eu fico sem internet, eu dependo de vocês. Eu preciso que as coisas funcionem. Ele foi bem categórico nessa reunião. Então, para você ver o nível de sensibilidade que as empresas têm hoje e da dependência que tem da parte tecnológica. Bom, os serviços gerenciados de TI, então, eles fazem parte aí do apoio estratégico das empresas. Mas para quem está assistindo e que está conhecendo agora esse serviço, pode estar se perguntando, né, se esse serviço é muito caro. Você costuma responder esse tipo de pergunta na Mais IT? Como que funciona? É muito caro o serviço gerenciado de TI? Isso é uma ótima pergunta, porque quando a pessoa ouve, né, serviços gerenciados de TI,
Dá a impressão que é algo luxuoso, algo caro. Mas na verdade não é. É algo que inclusive busca a economia da empresa. Porque a partir do momento que eu tenho uma empresa que para menos, eu tenho uma empresa que lucra mais, né? Se eu tenho um operador de uma máquina, se eu tenho um financeiro, um comercial, que ele consegue passar mais horas do dia dele concentrado no trabalho dele, sem ficar parando para resolver problemas tecnológicos ou abrindo chamados com o departamento de tecnologia, eu tenho, na verdade, né, mais lucro, porque a minha empresa está sendo mais lucrativa. Tá, mas eu vou contratar esse serviço. É caro ou é barato? Uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender é que o projeto que é desenvolvido por uma empresa que tem 10 computadores não é o mesmo projeto que é desenvolvido por uma empresa que tem 50 computadores. E não é o mesmo projeto que é desenvolvido por uma empresa que tem 100, 500 computadores. São projetos diferentes. Então, cada projeto é para a realidade de uma empresa. E, às vezes, os diretores financeiros acabam assustando porque acham que vai ser muito caro. Mas, na verdade, todo projeto é desenvolvido para a realidade daquele cliente. E não é uma coisa que é de prateleira. Todos os clientes recebem a mesma solução. Não. O serviço é desenvolvido para aquele cliente, para a realidade daquele cliente. Lógico que nós temos alguns pilares básicos de segurança, gestão de ativos, serviços de backup, isso a gente faz para todos os clientes. Mas mesmo assim é dividido e o projeto é feito para a realidade daquele cliente. Certo. Bom, e para empresas pequenas, né? Para pequenas empresas que aí estão entendendo que talvez o serviço gerenciado de TI seria uma solução mais completa ou uma solução melhor para evitar, né, o break fix com mais frequência, também se aplicam? Sim, se aplica. Na verdade, tem cliente que fala que o serviço gerenciado de TI não é para ele. Ele fala, eu vou continuar com o meu modelo de assistência técnica aqui, eu quebro, eu levo lá para arrumar, porque a minha empresa é muito pequena para isso. Na verdade, as grandes empresas já estão migrando para os modelos de serviços gerenciados e as pequenas empresas, elas precisam migrar. Porque uma pequena empresa, quando ela tem um grande problema de TI, ela sofre muito. Porque às vezes ela não tem caixa para correr atrás de soluções rápidas, às vezes ela não tem tempo, às vezes ela está no melhor pedido daquele mês, às vezes ela está na melhor entrega, às vezes ela está na melhor nota que ela vai faturar aquele mês e ela tem um problema tecnológico. Ela tem um problema de máquina, de internet, de rede, de backup, de insegurança, de infraestrutura, qualquer problema que os serviços gerenciados vão cuidar. E o que acaba acontecendo é que aquele problema não poderia acontecer naquele dia, naquele horário, com aquele cliente em específico. Então, assim, as grandes empresas já estão migrando para serviços gerenciados de TI, mesmo ela tendo serviços de TI interno, e os pequenos, as pequenas empresas, elas precisam migrar. Porque às vezes a pequena empresa, ela sente um impacto muito grande quando ela não tem. Às vezes a empresa grande, ela tem caixa, ela vai pagar, ela vai gastar dinheiro. Mas às vezes ela tem para gastar. E às vezes o pequeno não. Então, para a grande empresa é importante para ela gerar mais economia. E para o pequeno também, porque às vezes ele não está pronto para aquela surpresa que pode vir ali acontecer na infraestrutura de TI dele. E, bom, então, mas não é mais IT, assim, no dia a dia da Mais IT, qual que é, quando você fala de pequenas empresas, né, a Mais IT atende pequenas empresas, como que funciona? Sim, hoje nós pedimos para que o cliente tenha pelo menos 10 computadores, para a gente iniciar um projeto de tecnologia para eles. Mas nós começamos com um cliente de 10, mas nós atendemos clientes de 50, 100 computadores, normal. A diferença é que cada cliente tem uma demanda específica e tem um projeto específico que a gente tem que desenhar para aquele cliente. E para as empresas que já possuem uma equipe de TI interna, elas também podem contratar os serviços gerenciados de TI? Isso é uma ótima pergunta, porque é uma dúvida de muita gente, né? Nós atendemos empresas que têm técnicos internos. E então ela pode contratar esse serviço tranquilamente. Porque, na verdade, os nossos serviços, quando o cliente tem uma equipe de TI, o projeto também é diferente. Nós vamos trabalhar como
assessores desse departamento de TI, seja um técnico, 2 ou 3 ou 4, e nós vamos ajudar esse time de TI a ser mais produtivo e trazer para esse time insights e visões que, de repente, no dia a dia da operação, ele não consegue cuidar e operar. Então, nós vamos atuar como parceiros desse departamento de TI. Mas aí no dia a dia, né? Então, a Mais IT, ela atende clientes, então, que tem equipe interna de TI. Como que funciona o dia a dia? Porque a equipe de TI interna, ela resolve problemas e você disse que ela atuaria em parceria com uma empresa de serviços gerenciados. Como que funcionaria na prática? E existe alguma vantagem aí ou um compete com o outro? Isso é muito importante porque, às vezes, tem profissionais de TI que no início ficam meio receosos. Esse pessoal vai trabalhar, será que vão tomar minha vaga e tal? E, na verdade, todos os profissionais, todas as empresas que a gente atende que tem profissionais de TI, eles já entenderam qual é o nosso trabalho. E fica muito claro para eles que nós estamos ali para auxiliar realmente, para assessorar e para cobrir os pontos que eles não conseguem ver de inovação, de tecnologia que vem de fora, que no dia a dia da operação ele não tem. E uma coisa muito importante é que no escopo do trabalho é definido muito bem quais são as atividades de cada profissional e de cada empresa ali atuando. Então, fica muito claro para o profissional que está ali, também fica muito claro para a diretoria e fica muito claro para os nossos técnicos qual é a responsabilidade de cada um. E isso facilita a sinergia da comunicação, do dia a dia e da operação. Bom, nós falamos então sobre essa integração aí, né, essa comunicação entre equipe interna e equipe de serviços gerenciados, que seria uma equipe externa da empresa. É muito complicado a comunicação, são os termos que uma empresa de serviços gerenciados de TI são muito complexos, de uma realidade muito distante, ou não, são de realidades muito próximas ali do dia a dia da equipe interna? Não só para a equipe interna de TI, mas também para os colaboradores. Vamos falar assim no geral, porque às vezes a empresa não tem uma equipe de TI interna. Uhum. Às vezes as pessoas ficam com medo, falam, nossa, eu vou contratar esse pessoal, eles vão falar tecnicamente com a gente não entende nada. Tem cliente que fica até com medo de, olha, mas eu não entendo nada, como é que funciona? Na verdade, o serviço gerenciado de TI, ele vai fazer a gestão do ambiente e evitar que os problemas aconteçam. Trabalhar proativamente para que esses problemas não venham a acontecer. E a comunicação é muito simples, né? Por quê? Porque nós sabemos que o diretor financeiro, que o analista financeiro, que a pessoa que está ali na frente das notas fiscais, dos boletos, ela não entende de tecnologia. Então, boa parte da nossa comunicação também é voltada para essas pessoas, para ter uma comunicação mais humanizada, eles não entendem. Então, nós temos uma linguagem, nós damos exemplos, nós usamos coisas que não são tecnológicas para eles entenderem as correlações, para a gente poder se fazer entendido e também a nossa comunicação de lá para cá, nós fazemos de todas as formas para eles conseguirem nos passar a informação o mais transparente possível na visão deles. Então, assim, aquela linguagem de técnico que falava técnico com o cliente para mostrar que entendia e toda aquela coisa, isso não existe mais. Hoje, o prestador de serviço de tecnologia, principalmente o de serviço gerenciado, ele deve modelar a sua comunicação para que o cliente entenda o que ele está falando. Sim. Bom, então, muitos acreditam que vão perder o controle dos sistemas, né? Quando entra uma equipe de serviços gerenciados de TI, essa equipe ela vai utilizar sistemas para poder acessar as máquinas, para poder fazer a gestão, né, no dia a dia. Isso, na prática, como que funciona? O contratante, no caso, a empresa que vai contratar um serviço gerenciado de TI, ela perde esse controle ou ela tem algum acesso a tudo que está sendo controlado pelo serviço gerenciado de TI? Isso, na verdade, é o inverso. Às vezes os clientes têm medo, né, de perder o controle. Mas, na verdade, eles vão ganhar mais controle.
todo o acesso que é feito, todas as instalações que é feito nas máquinas, todas as atualizações, tudo é registrado por sistema de maneira automatizada, né? Salvo quando o cliente abre o chamado, que aí abre no nosso sistema. Mas todas as nossas ações, elas ficam registradas em sistemas parecidos com esse que eu deixei na tela aqui para vocês. Então fica tudo registrado, o cliente tem um histórico de tudo o que está acontecendo. E também, todas as ações que vão ser promovidas na empresa são comunicadas com o cliente. São combinadas. Olha, tal dia nós faremos tal ação, vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma. E nós precisamos da participação do cliente. Porque tem muitos casos que o cliente fala assim, olha, vamos fazer esse trabalho tal dia, porque tal dia é meu faturamento, tal dia é fechamento de folha de pagamento, tal dia é dia de pagamento, tal dia o RH está fazendo tal ação. Então, assim, essa comunicação próxima do cliente mostra para ele que ele tem mais controle do que ele tinha anteriormente. E todos os relatórios de inventário, de tecnologia, de todas as ações que estão sendo feitas, que o cliente tem acesso também. Ou seja, na prática, quando o cliente ele vai, vamos dizer, agendar algumas ações de serviços gerenciados para que facilite o dia a dia da equipe dele, né, evitando paradas desnecessárias, por exemplo, ou paradas que se um cliente que não tem break fix teria, né, seria isso que funcionaria na prática? Ou seja, ele vai conseguir ter controle sobre as ações preventivas e também da própria equipe? Isso, é porque o que vai acontecer? Ele tem os painéis, né? Tem as ações agendadas, então ele tem um controle muito claro do que vai acontecer ali no ambiente dele. Então é muito interessante porque ele tem acesso a essa informação. E no modelo anterior do break fix, ele simplesmente está no melhor dia de faturamento, está no fechamento de folha de pagamento e acontece uma coisa inesperada. E aí ele tem que correr para resolver aquele problema. Bom, e vamos então, assim, quem está assistindo, né, e está começando a entender que talvez os serviços gerenciados de TI seja uma solução viável para a empresa, por onde começar, né? Como que começaria este serviço? Na prática, assim, como que é feito na Mais IT, como que atende os clientes que estão querendo migrar para esse modelo, né, que é um modelo de gestão e controle preventivo, ao invés de reativo. Como funciona? Retornando um pouquinho, só para antes de responder sua pergunta, como que o cliente deve enxergar o serviço gerenciado de TI? Então, como é o dia a dia de um técnico? Porque às vezes a gente imagina assim, um técnico de TI está ali esperando o chamado entrar. Preciso que o computador quebre, que alguma coisa aconteça para ele entrar em ação. No serviço gerenciado de TI, os nossos técnicos, eles olham painéis de sistemas e nesses painéis eles vão controlar antivírus, gerenciamento de atualização de computadores, tudo isso sem interferir o usuário que está ali trabalhando. Os comandos são dados de maneira remota e a máquina efetua as atualizações sem atrapalhar o usuário. E detalhe, o técnico não vê o que o cliente está fazendo, tem toda a privacidade. Ele não sabe que documento está sendo acessado, ele não tem acesso a esse tipo de informação. Então, o técnico, ele dá os comandos para que a máquina seja atualizada, inclusive faça as correções necessárias, enquanto o cliente está ali trabalhando normalmente, com toda a privacidade, sem atrapalhar o dia a dia desse colaborador. E outra coisa que ele também olha nesses painéis é o ativo. Se esse ativo está ligado, se ele está desligado, se está apresentando mensagens de erro, se o backup que estava agendado para fazer daquele dispositivo, seus arquivos já foram backupeados. E detalhe, o técnico ele tem acesso a saber se o backup foi feito. Ele não tem acesso ao arquivo de backup, ele não vê o que é backupeado. Isso é protegido, criptografado. O técnico está ali sabendo se fez backup ou não, se deu algum erro, mas ele não está ali vendo arquivos. Tá? Ele não fica ali vendo arquivos. Então ele está monitorando aquele dispositivo, mas na verdade ele não está monitorando só aquele dispositivo. Ele está olhando todos os dispositivos daquela empresa. E quando dá uma mensagem de alguma coisa, ele tem lá os procedimentos que ele precisa fazer para que aquele computador não pare, para que aquele computador continue funcionando.
E se eventualmente ele precisa tomar uma ação, ele tem que entrar em contato com o usuário, combinar, olha, estou vendo que sua máquina está apresentando um pequeno problema, hoje eu vou deixar um comando no seu computador, a hora do almoço ele vai rodar uma atualização, coisas do tipo, que às vezes precisa reiniciar a máquina e tudo mais. Mas, no geral, quando o cliente chega para ter acesso a esse tipo de serviço, como que funciona? Em primeiro lugar, independente do cliente ter TI interno ou não, a gente vai fazer uma varredura desse ambiente. Vai entender a infraestrutura desse cliente. Quais são os computadores que esse cliente tem? Se esse cliente usa um antivírus, se ele usa uma solução de segurança, nós vamos entender toda a infraestrutura desse cliente. Em seguida, nós vamos catalogar isso de maneira automática no sistema. Então, não é feito numa planilha de Excel, é feito num sistema automatizado, porque qualquer alteração que tem naquele dispositivo, naquela máquina, o nosso sistema recebe já automaticamente essa atualização. Em seguida, nós vamos realmente olhar essa parte de segurança do cliente. E depois nós vamos analisar o funcionamento dessa empresa. Como que funciona o financeiro, como que funciona o comercial, como que funciona o departamento de vendas. Por quê? O que acontece? É muito importante nos serviços gerenciados, a visão que os serviços gerenciados vai ter é que a segurança que eu aplico num departamento financeiro, para os computadores do departamento financeiro, de repente, tem uma política de segurança. E a política de segurança do departamento financeiro é diferente da política de segurança do departamento comercial, que também é diferente do departamento de operações ou de logística. Cada departamento tem uma operação, cada departamento ele é olhado isoladamente, mas também olhando como ele se comunica dentro da empresa. Então, depois que a gente olhou a infraestrutura, olhou a parte de segurança, nós vamos olhar como que os mecanismos, como que os indivíduos e como as tecnologias conversam. Olhou esses 3 pontos, nós vamos ver o que nós podemos melhorar e manter melhorando em cada departamento. Porque só assim é o que a gente fala, né? O cliente vai ter uma empresa mais ágil, mais produtiva e mais segura. Então, basicamente, quando a gente começa o trabalho numa empresa que ainda não é nosso cliente, a gente vai passar por essa jornada, né? Nós vamos olhar a infraestrutura, vamos olhar a parte de segurança e vamos ver como esses departamentos estão conversando. E depois começar a fazer com que esse ecossistema converse de maneira contínua. Sim. Bom, no caso então de uma empresa que já contratou o serviço, tem os serviços gerenciados de TI, mas ou tem uma equipe interna de TI que é focada em outras questões que não seja o break fix, né, que seja ali para garantir o funcionamento, mas aconteceu, né, de uma empresa mesmo que contratou o serviço gerenciado, independente dela ter uma equipe interna ou não de TI, de uma das máquinas ter uma parada, ou, por exemplo, aconteceu uma enchente ou uma tempestade, né, e os equipamentos de alguma forma foram afetados, né, ou a rede foi afetada. Como que a MySIT lida com essa questão, a questão do break fix, quando tem que acontecer um conserto, né, ou até mesmo a troca de um equipamento, porque muitas vezes o empresário pensa, eu vou contratar um serviço gerenciado de TI e não preciso fazer uma reserva, né, para consertos, né, ou eu vou postergar essa reserva aí para 5, 10 anos, vou continuar com tudo que eu tenho de estrutura, de infraestrutura de rede, de equipamentos, mas o que acontece é que muitas vezes imprevistos acontecem, né? Como que a MySIT lida com essa questão de consertos necessários, né? Aqueles consertos que são previstos, ou os imprevistos, quando acontece, por exemplo, uma tempestade, um raio atingiu a rede, o serviço de internet externo teve alguma mudança e ali os equipamentos precisam ser adaptados, né? A parte interna da empresa precisa ser toda adaptada e troca mesmo, né? O equipamento já venceu a vida útil dele, foi aproveitado da melhor forma e precisa fazer a troca. Como que a MySIT lida com essa questão? Nós temos 2 times, né? Vai ter o time de campo, que é o time que vai cuidar dessas emergências, né? É aquele que formata o computador, que troca uma peça, coloca uma HD, tira uma memória, coloca
faz essas manutenções. E tem o time que vai cuidar só da parte estratégica, que vai olhar esse bom funcionamento dessa rede. Então, os times são divididos em 2 times estratégicos, e o time de campo é o time que cuida realmente ali fazer trocas de equipamentos. Esses dias, por exemplo, teve um cliente que falou, olha, vou ter que instalar uma nova internet, então o time de campo tem que ir lá, configurar roteador, ver os departamentos. Essa informação é importante, porque o time de estratégia da gestão desse cliente vai passar informações para o time de campo, porque o time de campo precisa entrar em ação. Então ele precisa saber, olha, qual o departamento que tem prioridade no uso de internet, quais equipamentos vão ter mais velocidade de internet. Porque às vezes hoje tem empresários que nem sabem quantos computadores ele tem dentro da empresa. Ele não tem um inventário, né? Então, quando uma ação dessa vai acontecer, o time de campo recebe esse inventário. Olha, tais máquinas têm prioridade de internet. Porque, por exemplo, digamos que eu estou em semana de pagamento. Eu tenho uma prioridade do departamento financeiro de internet muito maior. Eu tenho que ter uma atenção naquele departamento. E às vezes eu tenho empresas que o comercial também manda muita proposta. Então eu tenho que ter uma atenção diferenciada de internet naquele departamento. Então tudo isso é configurado. E muitas vezes é configurado pelo time de campo. Mas quem dá a diretriz dessas configurações é o time de estratégia que monitora o ambiente desse cliente. Sim. Bom, então a empresa que assistiu o podcast, está pensando em contratar serviços gerenciados de TI, pedir um orçamento. O que é preciso ter em mente? Além da quantidade de equipamentos que precisa ter aí uma quantidade mínima de equipamentos na empresa para poder ser viável esse serviço, né? O que mais ela precisa ter para poder solicitar um orçamento? Que informações costuma se pedir quando vai fazer um orçamento? E como entrar em contato, né? Como que é feito essa parte de propostas? Isso, legal. Na Mais IT, eles têm um bate-papo inicial que vai ser feito por telefone ou via conexão, fazer uma videochamada, né, com o cliente para conhecer um pouco a realidade desse cliente. E depois de passar por essas perguntas, quer conhecer o ambiente, se tem inventário, se não tem, se tem antivírus, backup, internet redundante, tem uma série de perguntas importantes ali que vai ser feito, mas é num bate-papo, numa call ali, eles vão conseguir entender a infraestrutura do cliente. E é importante que o cliente, se não tiver, pode ser honesto, falar, olha, eu não tenho. É importante que a gente tenha essa visão, porque a gente já sabe quais os pontos mais críticos de cliente para cliente, a gente vai ter que atuar primeiro. E a gente consegue ajudar melhor o cliente. E também, para as pessoas que quiserem entrar em contato e saber mais, pode acessar o nosso site, o maisit.com.br, e preencher um pedido de solicitação de contato, que um dos nossos especialistas vai entrar em contato, marcar essa call para conhecer mais e, como a gente fala, lutar para deixar a sua empresa mais ágil, mais produtiva e mais segura. Bom, muito obrigada, Guilherme, muito obrigada a você que acompanhou até aqui o podcast, o Mais ITcast. Se você ficou curioso, algum termo que foi falado aqui durante o nosso bate-papo é novo para você, você gostaria de saber mais sobre esse termo, quem sabe pode ser um tema, né, do próximo podcast. Então, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar uma forma de contato, então envie sua sugestão, né? Também, se você gostaria de saber mais sobre serviços gerenciados de TI, entre em contato, né? E tendo materiais para que você possa conhecer mais, saber mais, também deixaremos na descrição do vídeo, né, Guilherme? Bom, muito obrigada, Guilherme. Obrigado. E gostaria de falar deixar mais alguma mensagem para quem está nos assistindo? Sim, para você que é dono ou dona, gerente de uma empresa, e que você ainda não adotou o serviço gerenciado de TI, entenda que o serviço gerenciado de TI vai potencializar o seu negócio. Por quê? O nosso foco não é corrigir problemas, mas sim evitar que eles ocorram. Mas problemas podem ocorrer. E aí, o nosso projeto vai ser reduzir o impacto desse problema. Então, só assim
você vai ter uma empresa mais ágil, mais produtiva e mais segura. Tá legal? Bom, é isso. Até a próxima. Até mais, pessoal.